Olá a todos e todas, espero que todos estejam bem. Estava aqui aguardando o término do pronunciamento do governador de São Paulo, o Dória, que estava aí numa confusão desde ontem e ele agora acabou se pronunciando se permanece, né, como pré-candidato ou não à presidência, né? Então, por isso que eu demorei um pouquinho, não obedeci aí a pontualidade das 17 horas. Para nós falarmos a respeito das notícias do dia, né? Hoje o dia tá cheio de novidades, né? Muito agitado. Eu vou aguardar a entrada da minha companheira, a Marlene, para que a gente faça aquele ping-pong, né, político aqui, falando a respeito do cenário político e econômico do nosso país. Então, peço a vocês um pouquinho de paciência. Obrigada, Cláudio, por ter entrado. O Fábio Raulzito também, muito obrigada, né? Espero que vocês consigam acompanhar toda a live. Olá, Alba, tudo bem, Alba? Estava falando aqui para os nossos companheiros que eu e Marlene estamos um pouquinho atrasadas hoje, em função de ficar aguardando o término do pronunciamento do governador de São Paulo, o João Dória, né? Então, estou aqui ansiosa para que a Marlene entre, para a gente poder começar a falar a respeito. Oi, Arimar, seja bem-vindo. Bom saber que você está bem, Alba. Acompanhem sempre a gente aqui, mandem, né, sugestões, façam críticas educadas, né, porque senão a gente fica mal aqui do outro lado. Vocês sabem que a gente tem um lado que é o lado progressista, né? Mas o papo com a Marlene sempre é pautado na verdade, né? E numa leitura do viés progressista mesmo, né? E da realidade brasileira, né? Marcos Barreto, olá, muito obrigada por estar aqui conosco. A Marlene está entrando, já mandou aqui o aceninho dela. Vamos lá, comadre. Nós somos comadres na política, mas somos comadres que não fazemos fofoca. Nós contamos aí a verdade e indicamos até, né, a fonte de onde a gente tira a informação. Oi, Vilma, seja bem-vinda, assista sempre o nosso bate-papo aqui, né? A Marlene já mandou... Olá, boa tarde, Alves Oliveira. Seja bem-vindo, participe aqui do nosso bate-papo de comadres, que não é fofoca, né? Comadres também falam a verdade. Oi, Vanderlin. Seja bem-vindo também, né? Nossa, tem até os fofoqueiros oficial. Ai, que bacana, preciso dar uma olhada depois no perfil de vocês. Oi, comadre. Oi, Tô minha aqui com o flor, meu como é que tu braço, mas tá, vamos mulher? pular essa parte, porque senão a gente vai se esticar aí, né? E a gente tem Aumenta hoje muito. muito assunto para poder falar, Bastante né? assunto para Eu ser estava falado. falando,
viu? Mas Sim. seja sempre bem-vinda, amiga, viu? Compareça sempre. Eu estava falando para o nosso público aqui que eu demorei, né, para entrar. Oi, Elias Proença, porque eu estava aguardando o término do pronunciamento do Dória, né, para poder falar com todos. Mas Não. ele desistiu ou Ontem ele vai começou uma continuar governo? confusão, né? Porque ele achava que ele ia estourar a boca do balão como terceira via. E não foi o que a gente viu, né? Nas pesquisas de intenção de votos, sempre estiveram em destaque o Lula e o Bolsonaro, né? E nenhum dos outros pré-candidatos se destacaram aí, né, para que a gente pudesse falar, ó, esse aí virá como, né, uma terceira via, né? Inclusive, a Sim. expectativa do Dória foi tão frustrada que nas pesquisas ele não ficava nem em terceiro lugar das intenções de voto, né? Mas é incrível, viu, Débora, uma coisa. Você já percebeu que a direita, quando ocupa um cargo ou de governador ou de prefeito, seja o que for, eles cumprem 2 anos de governo e depois eles se candidatam por um cargo maior. Eu acho interessante porque numa dessa está fazendo o eleitor ser palhaço. Acredita nele e ele governa 2 anos e Pois pronto. é. Qual que é? No Ah, caso do entendeu? João Dória, né, ele está completando 3 anos e 3 meses de governo, né? Não, ele não saiu para prefeito, né? Então ele não ficou só esses 2 anos, apesar dessa característica, né? Ser marcante na direita, né? Eles aproveitam um sucesso, uma visibilidade que eles acham que tem, e aí se candidatam no meio do mandato, né? Mas Sim, o João sim, Dória está como sim. governador de São Paulo há 3 anos e 3 meses. É, Aqui em São Paulo, nós temos um perfil muito forte do PSDB, tanto é que se vocês forem olhar aí historicamente, o PSDB já está no governo de São Paulo há 4 mandatos diretos, pelo menos, né? Não sei falar direito, mas eu já nem me Sim. lembro mais quando nós tivemos um governador que não tenha sido do PSDB, né? Então, como eu estava falando, ontem o Dória avaliando, né, esse cenário dele não ter sido destacado como uma terceira via, ele pensou em abrir mão da sua pré-candidatura e continuar no governo de São Paulo. Aí criou-se um ambiente muito problemático por várias questões. Primeira, o Rodrigo, né, acho que é Rodrigo Garcia, ele ficaria, com a saída do Dória, ele ficaria no lugar de governador e se recandidataria no ano que vem, né, para as próximas eleições, como governador do estado de São Paulo. Então, esses meses aí serviriam para que fosse uma vitrine dele, para ele poder se candidatar como governador depois. Outro problema, quando houve a prévia do PSDB, o governo federal liberou uma verba de 10 milhões para que a prévia acontecesse. E a prévia, né, apontou que o pré-candidato seria
o Dória. O Dória abrindo mão dessa pré-candidatura, o partido ia ter que responder por esses 10 milhões do governo federal que foram repassados para o partido poder fazer as suas prévias, né? Então, criou-se aí um ambiente de muito desgaste. Tanto é que quando começa o pronunciamento do Dória, e o Dória e o Rodrigo entram, né, no palco para formar lá a mesa, né? Os dois estão com uma feição de desgaste, de cansaço, né? E aí foi um falatório de quase 1 hora para que o Dória, no final, falasse que a partir de 2 de abril ele está deixando o governo de São Paulo nas mãos do Rodrigo. Ou seja, nas entrelinhas, né, ele continua como pré-candidato. E se, né, desistir lá na frente, aí vai ser algo que o PSDB vai ter que acertar com o governo federal por conta desse investimento nas prévias. Mas dizem as más línguas que todo esse alvoroço que o Dória provocou de ontem para hoje tem como pano de fundo conseguir holofotes e apoio para a sua pré-candidatura. Porque, Marlene, você é do estado de São Paulo, também você deve ter acompanhado. O PSDB, né, os políticos do PSDB, desde que se separaram do PMDB, nem lembro mais se era MDB ou PMDB na época, eles sempre foram muito unidos, né? Pelo menos no que se refere à demonstração política deles para a população. E foi só o Dória conseguir um destaque dentro do partido para que houvesse um racha no partido, né? Esse racha no partido tanto aconteceu que o Alckmin, né, que era um PSDBista de carteirinha, acabou saindo do partido, né, justamente porque o Dória trouxe aí, vamos dizer, uma quebra nessa harmonia que o PSDB aparentava. Então, antes de nós partirmos para outro assunto, eu queria ouvir de você o que você pensa de tudo isso, né? Bom, em primeiro lugar, Débora, queria agradecer a todo mundo que está aí chegando. Não dá para falar o nome de todo mundo, né? Mas eu queria já, desde já, agradecer. Pedir desculpas também para os amigos pela iluminação que está aqui na minha casa, mas nós estamos com uma falta de energia, mas estou vendo quem está chegando com a gente. Infelizmente, a respeito disso, que a gente pode ver aí pelos candidatos que se elegem pela direita e que o estado de São Paulo é um estado que elege muitos candidatos da direita, não consegue ver uma outra via além disso daí, né? Mas, infelizmente, é muito triste a gente ver um candidato que é eleito pelo povo e só até a metade do mandato. Eu, sinceramente, quando eu vi o Dória e os outros governadores do estado, o Dória, governador do estado de São Paulo, e os outros governadores se reunirem no combate à Covid, eu pensei, puxa vida, será que ele vai continuar no governo até o final do mandato dele? Ou será que ele vai ver como um puleiro por ele ter brigado pela vacina da Covid, de repente sair candidato a presidente? Eu digo sinceramente que um eleitor consciente, ele sabe que esses louros não é só para o Dória, é para os outros governadores também.
E aí entra uma parte que fica muito triste, a gente vê que uma pessoa que se aproveitou de um momento que foi bom para o país, porque ele também fez parte desse grupo de governadores, ele pegar agora, nesse momento, sair candidato a presidente, a presidente da República. Então, ele pode ter certeza absoluta que eu, como de esquerda que eu sou, claro que eu voto em Lula, claro que eu não voto nele, é lógico, eu acho que ele deveria continuar como governador e mostrar do que ele é capaz, porque ele não mostrou ainda do que ele é capaz, porque no estado de São Paulo nós temos o imposto maior sobre alimentos e derivados de tudo. Então, eu acho que o Dória, se ele sair candidato, né, pré-candidato a presidente, ele está dando um tiro no pé. Vocês perceberam o que está acontecendo aqui? Que tem um gatinho perto de mim? Cachorra! Comadre passa por isso. Tá bom, gente, vou apresentar. Essa aqui é a Pipoca, abandonada por pessoas irresponsáveis, mas ela tem que dar licença para a mamãe falar, né, filha? Então vai dar uma voltinha. Ah lá, faz oi para ti, Débora, para os amigos, beijo. Já é, vai miar para lá. Ah, essa é muito fofa, né? Então, é isso que eu desenho do governador Dória. Eu acho que o governador Dória, ele devia muito respeitar os eleitores dele, coisa que eu não votei nele, é claro, não votei, mas ele devia muito bem respeitar o eleitorado dele, que provavelmente o eleitorado dele está muito triste com essa situação. E ele sabe que ele não ganha. Isso é ponto, né? Então, vamos ver o que acontece, né? Agora, eu tenho que dar parabéns, eu tenho que dar, sim, parabéns a ele, vou ser sincera, como brasileira, como paulistana que eu sou, dele ter tomado a frente, ter peitado o Bolsonaro em relação à vacina da Covid, sim. Que, ó, palmas para ele, mas para ele ser presidente do Brasil, ele vai ter uma longa caminhada e parar de cobrar imposto tão caro da gente, que em plena pandemia estamos aí lascados, e eu estou até com medo de fazer compra amanhã, porque eu sei que está lascado e está caro. Eu acredito que os companheiros estão aí. Estou adorando essa turminha que está chegando. Gente, faz pergunta aí, fala qualquer coisa. Comenta. Seja bem-vinda a Dânia, o Francisco, né? O Francisco parece que já é espectador nosso de carteirinha, né, Francisco? Venha sempre. Muito obrigada pelo apoio. Beijo, Francisco. Agora, Marlene, ainda falando, né, sobre o governo de São Paulo, uma das queixas, né, do PSDB, queixa não, preocupação, melhor dizendo, né, foi que o Tarcísio, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, né, ele é um carioca, mas parece que morou aqui em São Paulo há algum tempo, e ele vai sair como... Débora, só um minuto, Débora, só um minutinho. Eu vou sair para um lugar que tem mais claridade, porque aqui está muito escuro e a energia não voltou ainda. Perdão. Enquanto você vai mudando aí de lugar. Tá? Bem-vinda, Maria Marques. Isso, porque... Então, como eu estava dizendo, 9 ministros do governo Bolsonaro estão se afastando, né, nos próximos dias para concorrerem a outros cargos, né? E no caso do ministro da Infraestrutura, esse Tarcísio, né, ele vai concorrer ao governo de São Paulo. Ele é bolsonarista, ele se declara bolsonarista, ele apoiou o Bolsonaro, continua falando bem do Bolsonaro até hoje, né? Mas ele vem agora como
um possível governador do estado de São Paulo. O que eu espero, né, que todos os progressistas barrem essas candidaturas, né? Que a gente consiga colocar o Haddad lá como governador nosso. Agora, Marlene, você viu, né, o que o Moro fez hoje também? Não, Não, porque hoje eu tive. Não, eu estive hoje o dia inteiro com vários compromissos na rua, né? Inclusive, cheguei até um pouquinho mais tarde. Mas vindo dessa gente foi olha, coisa que não o presta. Moro Passa aí. abriu mão da sua Gostou? pré-candidatura. O Moro não está mais na corrida Ah, presidencial, sim! né? Porque era outro fracasso da terceira via, né? Que tentaram emplacar e não estava dando certo. Então, o Moro, além de abrir mão da sua candidatura, ele saiu do partido Podemos. Ele está indo agora para o União Brasil. Ah, é? E União Brasil. É que é igual, Débora, deixa eu só falar uma coisa para você. É igual prostituta quando faz programa, se num lugar não dá certo, pega Então, outro. É isso? É uma ele, não prostituição sei por que política isso tudo aí? motivo, quis mudar de partido, né? Eu acho que o Podemos fez lá, né, uma avaliação de que a filiação do Moro foi mais negativa para o partido do que positiva, né? Então, Nossa, ai, eu não acredito nisso. tadinho, Sério? né? Oi, Tadinho. Lila. Então, aí o Moro queria ir para o União Brasil, só que o União Brasil apoiou no passado a candidatura do Bolsonaro. E como os dois, né, hoje não se bicam, Bolsonaro e Moro, a União Brasil deve ter dito alguma coisa no sentido de que, ó, a gente aceita você, né, filiado ao nosso partido, mas não como pré-candidato à presidência da República. Então, ele está se filiando à União Brasil como candidato ou pré-candidato, né, a deputado federal. Né? Então, a União Brasil... Nossa. Mas ele vai trabalhar para quem? Para o Será? Brasil, Como não deputado é? federal? Ele vai sair como pré-candidato de São Paulo, é Então, isso que você estava perguntando? Ele vai sair. então, não, porque no caso, por exemplo, do Moro, eu assisti um documentário do 247 que eu vou mandar para você, não sei se eu já te mandei, tá? Contando a biografia do futuro candidato aí, porque deputado federal, né? Mas Pois é, que classe que ele vai lutar? Vai lutar pelo Brasil? Então, porque a gente sempre viu o quê? Dessas pessoas aí que tem uma biografia, um passado pomposo. Você acha que ele imagina, vai né? olhar para Vai trabalhador? continuar defendendo os interesses dos estadunidenses aqui dentro, né? A gente precisa abrir o olho, mas a intenção do União Brasil é conseguir, né, juntar em torno do nome do Moro uma bancada, né, forte de direita para o próximo governo. Espero que todos caiam do cavalo, literalmente, né? Vamos expulsar esses representantes do tio Sam aqui do nosso país. Então, agora que eu já falei muito, quero deixar você falar alguma coisa aí, trazer algum assunto que você queira destacar no nosso dia. Tá bom.
Bom, Ó, o gente, Zé do Coco falando aí aqui. dos amigos, Você conhece o Zé do Coco, hoje... ô Marlene? Hã? Você conhece o Zé do Coco? Não entendi. O Zé do Coco é candidato a deputado Não. para as próximas eleições, é pré-candidato. Ô, Zé do Coco, bem-vindo aí, companheiro. Tamo O junto. Lula É na Lula, veia, né? tá? Fico E feliz vamos por isso. botar 13 aí de Muito ponta a legal, ponta, muito né? legal, Então Zé. continua, Marlene. Desculpa, é que eu queria Muito elogiar legal. a entrada aí, destacar a entrada Imagina, do eu Zé te do perco. Coco. E a Marleninha congelou. Será que ela caiu? Acho que Marlene caiu. Bom, vamos falar então, né, sobre esse dia tumultuado que nós estamos. Voltou, Marlene? Marlene, teu som não está chegando. Tá falhando muito. Oi, Hélio, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live, viu? Nós estivemos conversando, eu e Marlene, aqui, sobre os pré-candidatos à presidência da República, né? Então, nós falamos a respeito do Dória, né, que tinha ameaçado largar a pré-candidatura, mas hoje, depois de uma reunião com o partido do PSDB, né, eles se acertaram lá e ele continua pré-candidato. Vai largar o governo do estado no dia 2, agora de abril, para se dedicar à campanha. E falamos Eu tive que também, sair. eu vi, e nós falamos também sobre o Moro ter abandonado, né, a pré-candidatura para a presidência, vai mudar de partido, vai para a União Brasil agora e muito provavelmente vai disputar como deputado federal por São Paulo, né? Glaucus, seja bem-vindo. Vai aí, Marlene, agora você está bem. Não, é porque chega essa hora, o pessoal começa a me ligar e acaba atrapalhando a live. É que eles não sabem, né? Então, tudo bem. Ô, Débora, você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 31 de março. E você sabe que hoje está fazendo exatamente 58 anos que o Brasil aconteceu o golpe militar do Brasil. É mesmo, Marlene, bem lembrado. Eu não estava nem lembrando desse assunto. Sim, e é um dia assim, muito triste, só que atrás dessa história aí, a gente pode observar que antes desse acontecido, em 1961, desculpa aí, pessoal, mas eu vou falar de história, porque durante a ditadura todo mundo sabe o que aconteceu, mas ninguém sabe o que aconteceu antes da ditadura acontecer. E é fato que em 1961, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil, né? E depois, em agosto de 1961, ele saiu, ele abriu mão de ser presidente. Mas ele não abriu mão de ser presidente, porque o que a história conta é totalmente diferente. Ele mandou João Goulart para a China, para ir para a China lá, bater papo com o pessoal, tal. Mas ele fez isso daí de propósito, porque quando ele falou, eu vou deixar de ser presidente, e isso daí deixou o quê? O Congresso, o povo,
os militares, tudo assim apreensivo, por ele estar saindo, e estavam fazendo de tudo para que ele ficasse, mas o Congresso, muito esperto, percebeu que, na verdade, o Jânio Quadros ele não queria sair, ele queria que as Forças Armadas, que o povo e o Congresso dissessem: não, você fica e nós te damos plenos poderes. Só que o Congresso foi muito esperto. Sabe o que o Congresso fez? Não. Vamos pôr lá o... Como é que ele chama, meu Deus? O João Goulart. E o João Goulart assumiu. Só que o João Goulart, ele tinha ideias progressistas. Ele era muito pelo trabalhador, para que o analfabeto pudesse votar. Ele se emparelhava muito com os sindicalistas, né? Então, foi uma coisa assim muito louca, e isso não agradava à direita. Tá? Não agradava. E, para tanto, que eu até lembrei de anotar aqui uma coisa, que é o seguinte: ninguém imagina o que significa a sigla UDN. Descobri hoje. União Democrática Nacional. Ela era contra tudo que o João Goulart queria. E ela tinha apoio das forças, né? Da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e foi aí que aconteceu o golpe de 64. Então, uma das forças maiores que ajudou no golpe foi esse partido da UDN de direita. Agora vem a pergunta: por que será que a direita sempre está contra aquilo que favorece o povo? Você já se fez essa pergunta? Já. Eles falam, né? Eles falam que eles estão a favor da meritocracia. E a ideia nem é discutir a meritocracia hoje, aqui e agora, né? Mas essa é só uma justificativa para que eles façam a manutenção do poder nas mãos da elite, né? Enquanto eles não empoderam o trabalhador, o pobre, não diminuem a desigualdade social, o poder estará sempre nas mãos deles, né? Porque eles que manipulam toda a máquina, né? Estatal. Então, em cima disso daí, hoje eu fiquei pensando assim comigo: meu Deus, será que para a gente estar hoje com essa liberdade de estar aqui conversando, eu, você e toda a galera que está aí mandando seus comentários, na ditadura nós teríamos essa liberdade? Não, nós não teríamos. E vou falar a verdade para vocês de uma coisa aqui que eu vou relatar, e talvez já partindo, né, Débora, para o finalzinho, que já estamos aí quase cedendo, e o povo fica cansado, e ninguém pode ficar cansado. O negócio é o seguinte: eu tinha de 6 para 7 anos, já sempre relatei isso em grupos de WhatsApp. Nós morávamos numa cidadezinha próxima aqui em Campinas, numa fazenda, aonde tinha uma linha de trem que todo santo dia tinha 3, 4, 5, 6 cadáveres jogados na linha do trem na época da ditadura militar. Nossa! Os meus tios, irmãos do meu pai, que o meu pai já é falecido, e esses meus tios também já são falecidos, poderiam confirmar o que eu estou dizendo. Eu não posso dizer meus primos agora, porque eram crianças como eu, mas meu pai
há 11 anos atrás, antes dele falecer, ele dizia assim, que as pessoas eram metralhadas. E aí você ia ver se era bandido? Não. Era estudante, era trabalhador, cara que trabalhava. Não é que nem hoje, que você vê bandido pra caramba. Eram pessoas bem vestidas, moças, mulheres, baleadas. Nossa, Tipo assim, Marlene! sim, Mogi, se você pegar a cidade de Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Mirim, e indo para aquele lado ali de Itapira, os assassinatos que aconteceu nessa época da ditadura, não estou atribuindo à ditadura, tá? Fica bem claro isso daí. Mas é estranho que nessa época tenha ocorrido tantos crimes. Então, que fique claro, pode ser uma consequência da época, né, dessa ditadura, como também não. Então, eu não estou afirmando, mas estou dizendo que aconteceu muitos crimes hediondos, igual acontece hoje de você encontrar bandido metralhado. E naquela época, a bandidagem não era tanto como é hoje. Então é muito estranho essas pessoas que apareciam muito, que eram mortas, sabe? Então é um fato da história, né? E que aconteceu, mas isso aconteceu muito, aconteceu demais. Principalmente as cidades que eram cortadas pelas linhas de trem, tá? De linha de trem, muito. Eu não sabia disso. Sim, sim, sim. Agora, quem pode confirmar mais isso são os mais antigos, né? Porque a gente escuta as histórias que eles contavam. Agora, até onde existe a verdade ou não, por isso que é papo de comadre, né? Por isso que é papo de comadre. Mas, até onde a história conta, essa época aconteceu muito crime e as pessoas eram jogadas em linha de trem, em vala. Se você tivesse num estabelecimento comercial sem uma identificação, tipo uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho, você era detido, tá? Você era detido, era muito rigoroso, mas eu não entendo por que tão rigoroso se você mora na cidade e se tratando de uma época que era tão amena. Talvez seja para sufocar futuros protestos por direito que foi elaborado na época do governo do João Goulart. Então, tudo tem uma consequência gravíssima. Sim, é verdade. Essa questão, né, da ditadura militar, esse ano eu até achei que a direita acabou pegando, né, mais leve. Ó, entrou o Dudu Rocha e a universidade com Lula, e o Dudu está falando assim: há comentários que esse atual governo está apagando arquivos da época da ditadura. Eu acredito, Dudu, embora nós tenhamos aquele portal, né, que foi feito na época do governo da Dilma. Como que é o nome do portal, Marlene, que eu estou aqui tentando achar e não consigo? É Portal da Verdade? Como que é? Na hora que você estiver falando, eu vou dar uma procurada melhor aqui para não perder o foco. Tem um detalhe, eu estou me recordando agora de uma pessoa que, infelizmente, pelo motivo de saúde dela, ela mora em Porto Alegre, uma senhora que conheceu pessoalmente o ex-presidente João Goulart, na época de João Goulart, e ela viveu essa fase toda da ditadura e ela poderia falar o que aconteceu na época, de tudo isso daí, desde o golpe no governo de João Goulart, o que aconteceu na ditadura até 1985, foi uma pessoa que participou ativamente dessa época.
infelizmente, pela saúde dela, que é considerada de vários cuidados, né? Depende de pessoas para sobreviver. Ela já me relatou tanta coisa que não adianta eu falar agora, porque como é um bate-papo de comadre, e nós estamos no portão de casa comentando, né? Mas é uma coisa para se observar. Agora, o único recado aí que eu deixo para todas e todos é o seguinte: a nossa democracia e a Constituição brasileira, ela tem que ser preservada. O cidadão ter liberdade de ir e vir, de poder comentar, de poder falar, de poder reclamar. Isso é ditadura, na minha cabeça, nunca mais. Nunca mais. Agora, 2016, nós sofremos um golpe e provavelmente teria esse indício de acontecer isso. E nós, como os brasileiros, pagadores de impostos, não podemos permitir isso. Não podemos, fique claro. Tá bom? Beijo para todo mundo, adorei. Todo mundo, liberdade de expressão, voto universal. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, amor. Tchau para todos.